Tá, então hoje é dia 2 de abril. Gente, ontem passou o dia 1º de abril, não preguei uma peça em ninguém. Também não. Agora que eu me lembrei disso. Mas é 2 de abril. Mas antes de começar, vamos fazer uma prece. Quem faz a prece hoje? Mônica, Eu não Mônica, sei fazer faz, prece. filhota, faz Não, eu sim, não vai. sei. Tá, Eu não sei. então vou fazer. Então Tá. vamos lá, acalmando nossos corações, dando aquela respirada profunda. Já o dia já terminando, e vamos tirar esse momento para elevar nossos pensamentos. Alguns já estão de pensamentos elevados, acabaram de sair de um estudo do Evangelho. E agora vamos nos encontrar com essa figura histórica, um guia luminoso para todos nós, Paulo. A figura do Paulo, da Abigail e o exemplo de Estevão. Então, que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos inspire o entendimento, a compreensão e, sobretudo, para que possamos internalizar esses estudos e promover a nossa transformação interna da melhor maneira possível. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Lembrando que estamos muito, muito gratos por todos estes ensinamentos, pelo acesso a essa doutrina que tanto nos consola, nos fortalece e nos orienta. Que assim seja pela graça de Deus. assim Assim seja. seja. Gente, então olha só, hoje finalmente a gente está começando aqui, capítulo 10 no caminho de Damasco. Então, esse tempo todo aqui foi só uma preparação para a gente chegar no caminho de Damasco. É, só fazendo um reconto aqui. Então, estamos na época de verão, entre verão e primavera, né, do ano 36. É, já a Abigail já então faleceu, ela contraiu uma pneumonia que foi galopante e evoluiu para uma tuberculose, parece, né, pelos sintomas, Uhum. como é descrito aqui. E então ela vem a falecer justo na hora que Saulo consegue vencer o seu orgulho, passar por cima de tudo isso, e aí ele resolve passar por cima e, enfim, ele não aguenta mais saudades e tudo mais, decide que não, que Abigail é sim a mulher da vida dele. Vale lembrar que nessa altura do campeonato, ai Jesus, mexi. Ele está aí por volta dos seus 30 anos. E Emmanuel, ele é muito claro quando ele fala no começo do livro que o Saulo, ele era tão disciplinado que ele se resguardou por 30 anos. Ele era um jovem atlético, ele gostava dos esportes, então ele tinha porte atlético, ele era alto, bonito, né? Aquela juventude bonita, conforme o modelo, enfim, da época. Mas ele se resguardava, e Emmanuel fala, inclusive, não obstante os assédios que ele, né, as mulheres observavam, e ele sabia que as mulheres observavam ele, mas ele se manteve puro, porque ele tinha um ideal de mulher e ele se guardou para essa mulher. E quando ele bateu os olhos em Abigail, era Abigail. E justo essa mulher, que é tipo assim, a única no mundo, porque ele passou 30 anos, imagina, você passa a sua juventude, os hormônios ali, né, batendo, explodindo, e ele se mantendo firme. E justo essa mulher, então, Ana, vai. Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Isso era uma coisa que era comum ou era exigido na religião judaica daquela época? Se você Não, fosse um. Não, isso era não. dele. Ele. Ele.
Era a disciplina dele. Por quê? Porque no começo fala, por exemplo, que os amigos, que ele saía com os amigos, etc., que as mulheres, que isso e aquilo, mas que ele se mantinha puro. Puro. Por quê? Porque não aqui, mas um outro. Aliás, são essas coisas que eu acho assim o máximo. Outro dia a gente estava estudando lá no centro sobre a revelação espírita, e a gente dizia, né? A gente não, Kardec, né? Ele dizendo assim que tudo do espiritismo. Na medida que a gente avança nos conhecimentos, a gente vai percebendo que aquilo que é verdade apenas corrobora, né, confirma tudo que os espíritos vêm dizendo para a gente. Ah, há um determinado, acho que é hoje, nesse capítulo aqui, que Emmanuel vai falar, vai contar que desde cedo é, Saulo, ele procura, ele já se mostra assim, um espírito diferenciado, porque ele procura a paz interior. Então, Emmanuel que está falando que desde a tenra infância. Acontece que eu li um livro que nem está aqui, que não tem nada a ver com espiritismo, que foi de uma historiadora. Ela que escreveu, aliás, o Médico de Homens e de Almas, que é a Ah, Taylor tá. Caldwell. Tem. Ela escreve, e ela escreve baseada nos escritos que ela encontrou na Biblioteca do Vaticano, ela teve acesso, tá? Uhum. E aí ela leu, sei lá, trocentos, ela e o marido dela, eles leram muitos, e tem muito material sobre Saulo, porque primeiro ele era de uma família abastada, ele era cidadão romano e os romanos mantinham muitas coisas, assim, eles tinham um sistema de Registro. registro muito bom, né? Que Ah. facilita muito a gente saber muitas coisas hoje. E ela, neste livro dela, ela conta que desde os 7 anos de idade, que Saulo de Tarso já perguntava para os seus mentores como ter paz. E os mentores, que eram pessoas mais velhas, escolhidas pelos pais hebreus, diziam: é na lei. Seja fiel à lei e você encontrará paz. Então, ele está seguindo como manda o figurino, sabe? E a lei fala dessa questão da pureza, disso, daquilo. Só que, né, hormônio é hormônio, né? Gente é gente. Mas ele acreditando nisto, ele persegue fielmente. Porque é impressionante, porque, querendo ou não, ele teria toda uma comunidade, toda uma sociedade, na realidade, pesando contra isso, É, né? é. Como que um homem, chegando aos 30 anos de idade naquela época, ainda não era casado, ou não ia para os lugares atrás de mulheres? Não era Imagina. casado, exatamente. Esse você falou um ponto importante. Ele não era casado. Por quê? Porque quando o jovem adquiria uma determinada idade, aí então as famílias já começavam a arrumar as coisas. E Exato. ele dizendo assim: não, 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 para todas as noivas Mas que os pais arrumavam. Ele não, 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 não. Até que os pais desistiram. Tipo assim, como ele também ia muito bem nos outros aspectos da vida dele, nos estudos, como doutor da lei, ele se dedicava muito, então até que ele, sabe, ele tinha uma certa, gozava de conseguiu uma se certa safar. liberdade. Se safar, exatamente, é. No outro livro até conta um pouquinho sobre isso. Mas isso não era comum, não. Comum, pois é. Principalmente. Oh, desculpa. Não, pode ir. Não, principalmente que 30 anos naquela época já estava considerado velho. Gracinha, isso mesmo. Você Meu sabe pai que. falava que depois dos 30 anos virava balzaquiano. Você sabe que no livro do Médico de Homens e de Almas, né? O Lucas, ele tem uma hora
que ele está descrevendo a mãe dele, né? O aspecto da mãe dele aí. Aí ele descreve a mãe como se fosse assim uma velha. E a mulher está com 35 anos, gente. Sabe? E ele descrevendo como velho, ou seja, 30 anos realmente já não era mais um, sabe, propriamente, né? Naquela época, realmente, 30 anos. Gente, não precisa ir tão longe, né? Quando a gente lembra um pouquinho, a minha mãe, com a idade que eu tenho hoje em dia, não parecemos duas pessoas assim muito diferentes. E não só fisicamente, mas em termos de tudo, né? Tudo, É, em né? termos de tudo. É, 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 Sorry. é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente lembra, então, no caminho de Damasco, né? Capítulo 2. Então, a gente lembra, ó, Saulo, desde criança, essa criança introspectiva, sempre querendo buscar a paz, acreditando fielmente de que a paz ele encontraria na observância, né, Falei. da lei. E assim ele segue, né? Ele conheceu a lei, ele devia total obediência, total disciplina à lei, mas ele também cresceu numa sociedade, numa família, onde ele foi preparado para exercer uma determinada personalidade, né, ele se vestiu desse papel, dessa persona. Ele era rico, ele era inteligente, ele era influente, ele era de família poderosa. Então, aos poucos, essa persona foi realmente fazendo, moldando um pouco o pensamento dele, né? A conduta, as atitudes dele. Aí, eu vou falar isso porque a gente vai agora ler o Caminho de Damasco e às vezes você vê muita gente frisando demais o que acontece agora em Damasco. Mas aí você pensa assim, gente, Jesus, ele nunca foi um mestre de se impor, porque fica parecendo que Saulo segue errando, 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 errando. Aí chega uma hora que Jesus aparece na frente dele, dá um tapa na cara e diz assim: Saulo, o que é que você está fazendo? Mas Jesus não é um mestre de se impor. Pelo contrário, Jesus ele é um mestre que tem um conhecimento da alma extremamente profundo. Nossa, ele é, né, um espírito puro. Então, ele vai aos pouquinhos, assim, na alma da pessoa. Ou seja, ele fez vários chamados, foram muitos os chamados, né? E Saulo nada. Saulo não estava, não estou entendendo, era a atitude dele, né? Então, olha só, vamos fazer só um raconto dos chamados, de alguns, porque foram vários, mas alguns chamados, eu até anotei aqui, ó. É, na vida de Saulo, ele conheceu Abigail, ele tinha um mestre que tinha uma influência. Esse cara, Gamaliel, gente, ele é uma referência na cultura hebraica até hoje. E esse cara foi o mestre, qual a página que estamos? No capítulo 10, da primeira página do capítulo 10, no Caminho de Damasco. Esse cara, Gamaliel, ele é referência para quem estuda a lei judaica até hoje. E ele, qual era a grande contribuição dele? Era no tocante à interpretação da lei, mas uma lei com compaixão. Ele não interpretava a lei de forma fria, ele interpretava a lei de uma forma amorosa. Ele dizia assim: não, a gente tem que colocar o coração também, né? Então, assim, ele inteligentíssimo, conhecia a lei demais e sabia fazer, aplicar a lei com compaixão. Então, o primeiro chamado foi esse. Ele era aluno de Gamaliel, né? E não era só o aluno, ele era o favorito de Gamaliel, pela promessa que Gamaliel enxergava nele, né? Ele conheceu a Abigail, que era uma pessoa extremamente, né, serena, tranquila, extremamente amorosa.
Ele conheceu Zacarias também, que era uma pessoa ponderada. Depois ele se bateu com Estevão, né? Ele admirava a inteligência de Estevão, porém o que mais chamou a atenção de Estevão foi quando ele bateu os olhos nos olhos de Estevão, ele enxergou o quê? A paz que ele procurava e que ele não encontrava, né? Isso chamou muita atenção nele. Depois ele foi encontrar a paz, essa paz, lá na Casa do Caminho. Lembra quando ele invade a Casa do Caminho, procurando por Pedro, pelos apóstolos, aquele corre-corre, aquele, né? E, é, e ele vai encontrar paz nos olhos dos doentes, das pessoas que estão ali sem dinheiro, sem eira nem beira, ele encontra paz ali. Depois, no suplício de Estevão, naquele momento, recebendo as pedradas, Estevão está tranquilo, ele olha nos olhos de Estevão, ele enxerga paz. Aquilo nunca mais saiu da mente dele. Quando morre Estevão, ele então entra num processo de procura ainda mais ferrenha, né? Perseguindo os cristãos. Cada pergunta, cada questionário, cada tortura, todos aqueles, porque a gente fala de Estevão, mas vale lembrar que Estevão, a gente fala de Estevão porque Estevão está lá na Bíblia, está no Ato dos Apóstolos. Ato dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Atos de apóstolos significa as ações que os apóstolos, né, executaram. E naquele momento, quem que estava ali, envolvidíssimo até o pescoço? Pedro, Tiago, Felipe, estava todo mundo nessa. Não fala na Bíblia, mas aqui no livro, Emmanuel está esclarecendo que todo mundo estava lá no meio, né? Então, mais uma vez, por isso que tá escrito lá. Mas muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente foi presa por conta dessa perseguição de Saulo. A morte de Estevão não é a única que Saulo teve que responder. Foram muitos outros, né? A paz, ele via essa paz nos olhos dos perseguidos. Outra coisa, no momento que ele se separa de Abigail, fala, Gracinha. Não, você falando da paz também, a paz nos olhos de Abigail quando ela estava para. Isso quer dizer agora. Exato, a sintonia. Ele sente dor quando, né? E sente dor por quê? Porque ele se separou daquela pessoa que trazia paz para ele, né? Que deixava ele tranquilo. Quando ele volta, ele enxerga uma Abigail transformada, porque aquela Abigail, ela conheceu Jesus e tá ali a paz, de novo tá lá, né? Aí morre Abigail, outra dor tremenda, e aí vem aquele remorso, né? Vem a culpa, por que que eu deixei? Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse me separado, se eu, né? E aí vai. Mas até chegar a Damasco, foi uma linha, uma sucessão de eventos que, assim, foi como que empurrando ele, né, do camelo, porque ele não caiu do cavalo, ele caiu do camelo, tá? Foi uma sucessão, assim, é como se você tá vendo ele cair do camelo em câmara lenta. Até ele chegar no chão, o chão foi ele ver Jesus, né? Então, Jesus não é um mestre de se impor, Jesus, ele vai, né, aos pouquinhos. Então, vamos lá. Ah, e assim, quando a gente vai vendo assim ele cada vez mais obcecado por essa paz, por quê? Porque é a alma dele sabendo que ele estava se distanciando da missão a que ele estava destinado. Porque uma missão dessa, com certeza, ele havia combinado antes, né? Houve ali uma combinação. Enfim. No caminho de Damasco, durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar. Ah, só uma última coisinha, gente. Deixa eu falar. Isso aqui que eu até abri aqui para mostrar para vocês. Ó, vou repartir aqui a tela para mostrar uma coisinha bacana aqui que eu estava olhando antes de começar. Tá vendo minha tela?
vocês estão vendo? Tá? Olha só, lembra que ele saía. Ainda não. A gente ainda não tá, a Eu gente não também tá não. vendo. Tô não. Ah, e Agora tá agora? entrando. Agora tá Agora entrando. Peraí, tá Tá, entrando. vai. Entrou, Ah, agora entrou. tá. Então, olha só, eu peguei esse mapinha aqui porque fala o seguinte, olha, aqui está Jerusalém, né? Aqui está o Mar Morto, aqui está Jerusalém. Então, lembra que todos os dias ele saía de Jerusalém para Jope, aqui onde está Jope, onde estava Abigail. E essa viagem aqui tem mais ou menos 56 quilômetros, eu acho, 60 quilômetros por aí. Ele demorava 2 horas mais ou menos a cavalo, saindo daqui para cá. Todo dia ele ia para lá e voltava, tá? Apaixonadíssimo. E aí, quando ele vai para Damasco, que ele atravessa o deserto, olha a viagem que ele faz. Ele sai daqui. Isso aqui é um deserto meio montanhoso, mas ele vai. é, eu acho que ele vai aqui meio que nas cercanias aqui do Rio Jordão, passa pelo Mar da Galileia, aí atravessa aqui, passa por um desertão brabo e aí até chegar em Damasco, que está aqui. Damasco é Síria, tá? Uhum, Aí, hoje, né? Não é hoje que é Síria. Aí você está vendo essa cidade aqui, ó? Aqui eu estou no Google Earth. Isso uhum. aqui é o Mar Morto. Aí aqui tá Jerusalém, tá bem aqui, ó. Jerusalém tá aqui no meio, tá? Aí ele foi, ó. Ele foi passando por aqui. Ele foi passando. Isso aqui é o Rio Jordão. O Rio Jordão é que sai de lá do Mar da Galileia e desce até o Mar Morto. Então, tá vendo que isso aqui tudo é meio montanhoso, é árido. Isso é hoje, hein, gente? Imagina antigamente. É árido pra caramba. E aí, ó, aí passa por uns oásis. Aqui tá vendo que tem um lugar bonito, meio oásis, assim, parece que tem umas plantações, porque é onde ele vai cair. É logo que ele sai de um oásis, conforme o livro, assim que ele sai de um oásis, ele cai do cavalo, não, é do camelo. Aí, isso aqui, gente, ó, isso aqui é o Mar da Galileia. Ele passa pelo Mar da Galileia, tá? E aí ele vai passar aqui, ó, cadê? Tá, olha que desertão brabíssimo, brabíssimo. Então ele vai Hã? chegou aqui, Damascus. Então, de alguma forma, essa viagem deve se de Jerusalém até Jope tomava 2 horas, essa viagem não foi menos de 8, deve ter passado um dia ou qualquer coisa assim, tá? Porque eles pararam para almoçar e tudo. Então, cadê? Deixa eu Ele fazer estava um. sozinho? Não, tinha 3 pessoas, 2 pessoas mais com ele. Então, aqui está Damasco. E ele fez. Ai, quero. Então, aqui está Jerusalém, onde está minha mãozinha aqui. Ele foi aqui, ó, fazendo esse caminho aqui, na beirada do Rio Jordão, passou pelo Mar da Galileia, e aí ele foi aqui por dentro até Damasco, tá? E entre o Mar da Galileia e Damasco, deve ter aqui algum oásis bacana. Aliás, a gente viu, tinha umas plantações. É, porque foi logo após esse oásis que acontece a queda, e aí ele chega tateando até Damasco, tá? Então, é só para a gente ver que realmente ele estava passando por caminho desertão brabão, tá? Então, tá. Aí aqui. Eu sempre gosto de ver essas coisas, porque aí quando você olha no livro, gente, é igualzinho, tá assim como está escrito. É, Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara.
como triste consolo ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos, e de olhos úmidos ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. Era a primeira vez que a vida dava um não assim bem dado para ele, né? Então, assim, imagina o desespero que não devia ser. Acusava, olha, gente, a dor é um convite sempre para reflexão. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Como se ele pudesse fazer isso, né? Mas aqui, naturalmente, ele está pensando assim, ele está começando esse movimento de olhar para dentro e dizer assim, o que foi que eu fiz? Porque agora ele começa a perceber que ele foi cruel demais. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa, pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, ele que não se arrependia de nada porque ele estava certo em tudo, né? Imagina. Afinal, com a rigidez das suas paixões, lembra que a gente falou no estudo do mundo de regenerações que a gente disse assim, olha, Kardec fala, né, que no mundo de regeneração a gente vence é, 4 das imperfeições morais, que formam a palavra ópio, ódio, paixões, inveja e orgulho. Ele aqui tem o negócio, o lance da paixão de Saulo de Tarso é que isso leva ele ao fanatismo, fanatismo com relação à lei, né? Ele se prende tanto à questão à lei e à justiça que ele esquece das outras duas coisas, que é compaixão, justiça, amor e caridade, né? E ele só se liga na justiça e esquece o amor e a caridade. Então, acusava a si própria de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa, pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. E é verdade, é verdade. Se ele não tivesse abandonado Abigail, ela havia perdoado ele, né? Com o rigorismo da sua perseguição implacável. Ele, olha que movimento bacana que a dor está fazendo para ele, gente. Porque vale lembrar que se lembra que quando ele chegou lá, viu que ela estava doente, aí ele disse: "Ah, ela vai ficar boa, e quando ela ficar boa, aí eu vou mudar as ideias da cabeça dela". Tá vendo que ela não podia sobreviver? Porque senão ele não ia fazer esse movimento que ele está fazendo agora, de olhar para dentro e enxergar a besteira que ele fez, né? Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Agora ele começa a rever toda a história, gente. Estevão encontrara o suplício terrível com o orgulho inflexível do coração. Atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo, né? Dói isso, você chegar nessa conclusão, dói. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado. No momento que ele sabe que ele fez besteira, a dor é tanta que acontece o quê? Humanamente, ele transfere para outro. Todo ser orgulhoso, todo ser que como é que se diz? Inflexível, né? Orgulhoso, fanático. O que que acontece? Quando ele se encontra aqui, nesse momento, até pela falta de amadurecimento mesmo, ele pega e transfere para outra pessoa. Ele não consegue assumir essa responsabilidade, né? Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado que não pudera compreender.
porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré, que seu espírito voluntarioso, porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré, que seu espírito voluntarioso detestava. Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, quando ele entrou lá, lembra que ele foi lá à procura de Pedro? Nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de um transeunte, na admoestação, né, na inquisição dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, porque não foi só Estevão, foram vários, vários e vários cristãos, na boca dos míseros prisioneiros. Ele encontrava paz em todas essas ocasiões, gente. Todas essas ocasiões, Jesus estava ali chamando. E ele nada, né? Não aprendeu pelo amor, né? Fazer o quê? Vai pela dor agora. Estevão, cadê? Estevão expirara, morrera, falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a seguir. Por todo esse acervo de considerações que se lhe represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Gente, eu acho interessantíssimo quando Emmanuel usa determinadas palavras. Galvanizar, quando a gente estuda a estrutura dos metais, você faz a galvanização nos metais quando você não quer, quando você quer reforçar a estrutura daquele metal, daquela liga. Então, se você não quer que aquele material, que aquele metal oxide, que ele seja corroído, você galvaniza, é um tratamento que você dá, você galvaniza. Então, aqui ele está dizendo assim, galvanizar o ódio, ou seja, agora que o negócio, sabe, vai pegar mesmo pro lado de Jesus. Imagina, como que ele não devia ser uma pessoa realmente forte, porque qualquer tanto ódio no coração adoece. Com esse ódio galvanizado, adoece ele não, tá? Galvanizar o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora que se encontrava só, ó que interessante, desde aí ele já decidiu que ele não casa mais. Abigail era noiva, não tem ela, não tem mais ninguém. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares, gente, ele disse: acabou a minha vida social, minha vida familiar, acabou. Então ele vai viver agora para quê? Para o trabalho. A força que esse espírito tem, gente, é um troço assim fora do comum, não é um espírito qualquer. Porque o que aconteceu com a Abigail mediante a dor? Ela ficou febril e ela adoeceu. Ela colocou o foco dela num ser falível, e aí ela adoeceu. A dor foi tanta que ela adoeceu. Ele não. A dor dele gera um movimento de ódio e aí ele desvia o foco para o trabalho. Cada É um só tem ver o o que seu. ele fez depois, né? Com o mesmo finco que ele teve para perseguir, quando ele mudou, ele persistiu com o mesmo finco a levar a palavra de Deus. Agora você falou exatamente o que Estevão falou quando estava na morte, que ele virou para Abigail e falou assim: ele é um bom homem, porque ele soube defender a lei. Imagina quando ele conhecer Cristo. Ele vai defender da mesma forma. Estevão estava corretíssimo. Estevão estava corretíssimo. Então, assim, quando vira a moeda, a força é igual. Gente, é para você ver, a força que a gente usa para tudo, para fazer coisa ruim,
é igualzinha. Só muda o sentido, né? Tá indo para o negativo, muda. Me lembra muito os desenhos animados, quando a gente assistia assim, né? Que os super-heróis solucionavam os problemas mudando a polaridade. E eu ficava, mãe, o que é polaridade? Não, que mudou a polaridade. Mas você sai do negativo, você mudou para o positivo, beleza. É isso aí. Mas a força é igual. É, E para você ver que cada um tem um modo de reagir aos problemas. Tem gente que adoece, tem gente que deprime, tem gente que revolta. No caso dele, ele tem uma sede tão grande de sobrevivência que ele disse assim: não, eu acabou a minha vida familiar aqui, eu vou viver para o trabalho. Ele mudou, né? Botou todos os motores dele para a questão da defesa da lei. Aí é que foi a perseguição da braba. Olha, a gente vai ver. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto das preocupações particulares de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Coitado do pessoal, julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante, sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, perseverando a fé, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Não caso mais. É isso que ele está dizendo, não caso mais. E já que eu estou com ódio, gente, ele vai dar o quê pro povo? Flores? Não foi, né? Na véspera do seu regresso a Jerusalém, você vê, né? Como Saulo de Tarso era uma pessoa humana. E humana, como a gente vê muitos por aí. Na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Afinal de contas, exclamava Saulo, sombriamente preocupado. Cadê? Preocupado. Quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora, replicava o outro sem maior interesse. É um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto. Zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou, indaguei da sua origem e das atividades de sua vida. Quer dizer, ele viu que Abigail se interessava muito e começou a perguntar sobre ele, normal, né? Uhum. Chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Seja como for, falava, né? Falou o rapaz com austeridade. Ainda não pude compreender os motivos da sua tolerância. Como se como se a culpa agora é Zacarias, né, o culpado. Como não te insurgiste contra o inovador. Gente, como ele é orgulhoso, ele transfere tudo para os outros. Tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. A doença de Abigail agora é culpa de Ananias, né? Ponderei tudo isso. Aí vai a Zacarias e fala, né? Ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revertiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta. Anacoreta é a pessoa o eremita, né, que decide viver assim em estado de solidão, de meditação. Com esse anacoreta honesto e humilde. Ananias,
tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa e assim procedeu com seus próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que na esfera de minha compreensão, olha como Ananias não sabe nada da lei, não é uma pessoa erudita, mas você vê que quando a gente usa de compaixão, a gente fala com sabedoria. O que ele vai dizer agora é um tapa na cara de Saulo. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que na esfera de minha compreensão, não poderei aceitar outras ideias além das que nos foram ensinadas por nossos avós respeitáveis e generosos. Mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Justiça, amor e caridade. Ele está agindo com o quê, gente? Com amor, com Amor. caridade. Está com Abigail, né? Tua ausência. Aí vem o tapa de pelica na cara de. Tua ausência, ademais, colocou-me em situação difícil. Abigail, porque lembra, ele ficou chamando Saulo, ela está doente, Saulo não dizia nada. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos, sem compreender as razões que te levaram a desaparecer da nossa casa. Compadeci-me da sua amargura íntima, a traduzir-se em tristeza inalterável. Isso daí, Saulo não tinha como rebater de maneira alguma. Ele tinha toda a culpa e Saulo sabia disso. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. Ela não falou nada, lembra? A Ananias e a Ruth, para Zacarias e Ruth, ela não falou nada. Mas a tristeza era evidente, né? O encontro de um remédio era providencial, remédio chamado Ananias. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se. Ou seja, ela veio a conhecer a Jesus, ela se aproximou de Estevão, se sentiu mais próxima de Estevão, porque Jesus morreu falando, Estevão morreu falando em Jesus, né? Ela amadureceu espiritualmente, porque ela compreendeu que a missão de Saulo era muito maior do que o sonho egoísta que ela tinha de se casar e ter filhos, né? Então, ela se transformou, ela adquiriu outra visão de vida, de uma vida espiritual. Transformou-se, parecia converter toda a angústia. Olha, Oi, deixa eu perguntar uma coisa. E se ela, por exemplo, não tivesse morrido? Saulo ia continuar igualzinho. Porque lembra, ele falou, teve uma hora que ele começou assim, nossa, como ela está diferente, ele falando assim, como ela está diferente, ela está pensando muito mais, de uma forma muito mais profunda, etc, etc. Aí depois ele disse assim, como ela falava sempre Jesus, 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 aí ele disse assim, não, ela está muito doente, mas quando ela se recuperar, nós vamos casar, e aos poucos que ele ia tirar essas ideias da cabeça dela. Isso antes, é. É. Se não acontece mais essa etapa da queda do camelo na vida dele, ele não Porque ela iria tinha fazer esse movimento. esperança, né? Sim, sim. Mas na morte, no leito de morte, ela entendeu que ela diz assim, Entendeu? Saulo, é preciso que a semente morra para que dê frutos. Ela estava falando da morte dela, que Dela. se ela não morre, ele, o fruto daquela árvore, não acontecia. Nossa, mas que espírito de sacrifício, né? Né? Minha filha, é muito. Aliás, você sabe, falou em sacrifício, me lembrou outra coisa. Quando a gente estava falando do mundo de regeneração, dos mundos felizes, é uma coisa que sempre pensei assim. Eu digo, gente, esses cristãos, os primeiros, né, Uhum. dessa época,
eram deviam ser espíritos assim muito abnegados. Não se fala de muitos deles, mas para você, imagina, Saulo de Tarso estava interrogando várias pessoas todos os dias. Aí chegava lá, você conhece ao Cristo? Sim. Você nega ele? Não. Você vai Não. morrer, você vai ser torturado. Você nega ele? Não. Para você dizer isso e você ir para o suplício, você ir para a tortura e você se manter em paz, tem que ser um espírito, uma outra visão. Aí você vai estudando os mundos, né? Os mundos de regeneração, que acontece o quê? O homem passa a tirar os olhos do próprio umbigo para enxergar o coletivo. E aí você chega nos mundos ditosos, em que os espíritos eles estão vocacionados a quê? A ajudar os outros mundos que estão, né, no É, caminho. Passando. Esse pessoal aí, esses primeiros cristãos aí, olha, sinceramente, eu não ficaria surpresa se algum dia alguém dissesse assim, ó, vieram de mundos ditosos, mundos felizes, ou foram pessoas assim as mais evoluídas de uma regeneração e quiseram voltar para poder ajudar o pessoal. Eu não ficaria surpresa, porque foi muita gente que morreu. Imagina, 300 anos de perseguição cristã. 300, nossa, não é um, é dois ou bolinho três. não. Era nascendo e morrendo, né? E como que conseguia, gente? Apesar disso, como que ainda conseguia converter pessoas para uma crença que significava morrer, porque por 300 anos era isso. Hum. Bom, desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se, parecia converter toda angústia em esperanças de sua vida melhor, de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus, que também não consigo compreender. Mas ao que é a pessoa usada do amor. Ele era judeu, ele era hebreu, ele não conhecia Jesus, ele não compreendia, mas ele agia com amor, com caridade, né? Não conseguia compreender, mas tudo bem, a Uhum, Abigail estava feliz, então estava tudo certo. Eram amigos da vizinhança, gente simples com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como não proceder assim, se estava em jogo a paz espiritual? Olha, a paz espiritual de uma filha dileta nos derradeiros dias de sua vida. É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta. Gente, olha que modo amoroso de você falar com outros e dizer assim, cara, deixa de ser estúpido. Se fosse eu já estava assim, ó. Eu também já tinha. Gente, é possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta nesse particular, mas em sã consciência estou justificado. Mesmo, ele agiu corretamente. Porquanto sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Gente, ele agiu guiado pelo amor. E olha como Emmanuel fala, enquanto está a conduta de Saulo, tentando tirar a responsabilidade de si, ele não tem a consciência dele em paz. Aí o que ele faz? Ele joga a culpa no outro. A consciência de Zacarias está em paz. Zacarias está em paz. Você reparou nisso? Que está aqui essa dualidade? Um que está com a dor na consciência e está dizendo foi Ananias, foi você, foi o outro. E o Zacarias que está em paz, ele disse assim, eu fiz o que eu devia fazer. Né? Muito bacana isso. Saulo ouvia-o admirar. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmavam-lhe os estos, quer dizer, os entusiasmos mais fortes de reprimenda e severidade. Porque se fosse em outros tempos, Zacarias ia preso. Mas acontece que estava falando ali uma pessoa mais velha que ele considerava. Então, né, na sociedade patriarcal,
ele não podia chamar Zacarias né, à razão, até porque ele não tinha razão mesmo. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificado, penetravam-lhe o coração com pruridos. Pruridos, gente, seria dor na consciência, né? De remorso pungente. Prurido em medicina é coceira. Eu sei, mas aqui para ele tá assim, é aquela dor É, lá na consciência braba, né? latejante, é. Latejante Eu mesmo. pensei que pruridos fosse quando a ferida sai pus, Fica inflamada, né? inflamada. Não, Ah, tá. Eu já vi pessoas usando assim também, nesse, nesse, É, nesse Mas mas nem termo. no Brasil, não é? não. Hum, Prurido, toda vez que você vai descrever alguma coisa, tipo, hoje mesmo eu tive várias crianças lá por causa da alergia, né? Eles tinham prurido na pele, a coceira. uhum. A consciência de Saulo está coçando. Exato. Pesadamente. A outra não pode nem rir. Pesadamente. Sim, revidou menos áspero. Reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso, mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Mas é teimoso, gente. Nossa. Sabe ser teimoso, né? É. Mas a que compromisso te referes? Interrogou Zacarias surpreendido. Quero dizer que é preciso encontrar Ananias a fim de castigá-lo devidamente. Pronto. Encontrou o bode expiatório para ele fugir da dor que ele sente na consciência, em seu coração, e perseguir um outro alvo até ele se sentir satisfeito. Coisa que ele não se sentia, né? Engraçado, todos os dias ele está interrogando, ele está prendendo, ele está torturando cristãos, ele não encontra paz, ele acha que com Ananias ele vai encontrar, né? Na hora que ele torturar Ananias. Que é isso, Saulo? Objetou Zacarias penosamente impressionado. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito de complexão sensibilíssima e afetuosa sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse velhinho bom e honesto. E queres puni-lo pelo bem que nos fez e a criatura inesquecível? Né? É a defesa da lei de Moisés, porém, que está em jogo, respondeu o moço tarcense com firmeza. Entretanto, advertiu sensatamente Zacarias, revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. Olha como Zacarias foi cuidadoso. Ele procurou saber quem era Ananias. Ele procurou saber de outras pessoas quem era Ananias, quais as intenções, como é que ele, né? Quem era ele. Depois ele foi ler nas escrituras, tá? O que que tem aqui? O que que Ananias diz que está aqui? Ele não encontrou nenhum conflito? Tem o que fazer, né? É isso mesmo. Ponderação e bom senso, coisa que Saulo de Tarso nesse momento não tem nenhum. Eu sei que já deu 9h30, gente. Eu vou continuar aqui mais uns 6 minutinhos que a gente vai mais tarde hoje. O doutor da lei esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas valendo-se da sua hermenêutica, ou seja, ele tem uma capacidade retórica assim fora do comum, considerou com sagacidade. Contudo, uma coisa é estudar a lei e a outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Quando eu li isso, eu pensei assim, gente, quanta gente hoje não, não vai se imbuir, usar exatamente esse argumento para fazer uma coisa por uma questão de individual.
Ah, mas será que isso... Eu sei que parece que é bem, mas será que isso aí não está escondendo um mal por trás? O que que tem por trás disso aí? Eu já vi muitas medidas em determinadas instituições, exatamente isso. Ah, mas atrás de... Inclusive na própria Inquisição, né? A própria Inquisição, um mal atrás de algumas coisas, né? Quando as mulheres, as freiras, alguém, você usava ou lia um livro, alguma coisa, não, isso aqui tem algo por trás, né? Hoje em dia, tem aberto. É muito atual isso, extremamente atual. Aí reside, então, quando ele é exímio na retórica dele, né? Na Uhum. tarefa superior em que me encontro, sou obrigada a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados, como necessitas podar as árvores da tua chácara. Mas aí, né, Ana, quando ele fala isso, quando o bem não oculta o mal, ele está até certo nisso, né? Mas Ele ele está já, certo na mas ele, examinação, no exame, ele está pois certo. é, mas o problema dele é que ele já assume que existe o Porque ele mal. tá, e o problema dele é ele está sendo movido por uma questão pessoal É, e uma é, fuga moral, é. né? Aí por isso que né, ele tá querendo se justificar aqui e dizer assim, não, eu não estou errado ao apontar Ananias como culpado, porque obviamente ele não, né? Fez-se prolongado silêncio, absortos em profunda meditação. Olha que interessante como Emmanuel, ele escreve divinamente bem, separados mental e intimamente. Porque um está em paz com sua consciência e o outro não. É. Né? Zacarias está bem sabendo que Saulo de Tarso está ali morrendo por dentro. Só que o que mais ele pode falar? Uma pessoa que está ali com dor, com ódio, vai distribuir a mesma coisa, né? Mas Zacarias está em paz. Foi Saulo quem retomou a palavra perguntando: desde quando Ananias se ausentou dessas paragens? Há mais de 2 meses. E chegasse a conhecer o rumo que tomou, Abigail disse-me que ele fora chamado a Jerusalém, a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. Perseguição criada por quem? Por ele mesmo. Olha mesmo. É. Pois a sua nefasta influência será igualmente jugulada pelas forças da nossa vigilância. Deus é mais, hein? Regressando à cidade amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Gente, vocês lembram o diálogo que ele teve com Abigail em leito de morte, em que ele reconheceu que Abigail estava transformada, que a capacidade de raciocínio, Lúcida, a clareza, né? O amadurecimento, lucidez. a lucidez. Como que é, sabe? E agora ele está dizendo que ela está dementada. Como que a dor na consciência faz você manipular, moldar tudo, né? Naquele momento que ele estava ali, no momento, no cume da dor, do sofrimento, ele estava enxergando beleza. Aí agora, fugindo, é fuga moral isso aqui. Como Saulo de Tarso é um ser humano. Gente, isso aqui é tão comum. E até hoje, quanta gente não segue nesse mesmo, né? A dor bateu na porta. Aí você tá ali, meu Deus, ai, meu Deus, de joelho, chorando. Passou aquele momento, quando você começa a perceber que aquilo ali teve algo, a lei de causa e efeito,
estava lhe alcançando e lhe alcançou, aí você começa, mas não fui eu, foi o outro, foi fuga moral, transferindo para o outro a responsabilidade que é sua, né? Então, tá. Aí jamais chegou. Ananias não dementará outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Aquele está decidido. Ananias não vai viver. E aqui eu vou parar, porque já são 9h37, mas deixa eu